verde. Olá. Uma bagunça. Estamos todos prontos, Deus. Estamos todos prontos, Deus. Queremos mais que levantar as mãos, muito mais que adorar de coração, gritar com a alma. Augusto! Oi, você sempre tá na live, né, Augusto? Fica aqui com a gente. Deixa eu ensinar pra você. Nossa, que calor. Queremos mais, muito mais. Ai, Felipe, você me pegou no flagra, olha, eu arrancando meus cabelos, meu Deus. Ah! Help. Help. Ai, consegui. Tudo bem, meninos? Como vocês estão hoje? Eu quero que vocês me ajudem, hein? Hein, Fê? Eu tava tirando arquinho. O nariz tá vermelho. O Senhor me livrou do embaraço, pois é. Como você tá? Eu vi que você tava num casamento, que legal. Todo bonitão. Eu quero pôr de novo que tava bonito. Oi, Jai. Cadê a Daiane? Vou fazer propaganda do arquinho dela. Assim não ficou bonito, né? Deixa eu colocar esse no silencioso. Ah, já tá no silencioso. Tá cansado, Fê? Eu tô com fome. Cheguei em casa, o arroz estragado. Acredita? Aí tive que fazer tudo de novo. Oi, minha linda. Fica aqui, hein, Jaine? Não me deixa aqui, não. Só com os machos, sozinho com os machos. Então acho que tá bom, né? Chega de mexer no cabelo. Ai, é difícil. Fê, por que você escolheu esse tema, Fê? Foi uma indireta? Tempo de estar presente, tempo de não estar presente? Foi? Tenho vontade de te bater às vezes. Sabia? Eu não vou esperar, tá? Vou começar a falar, porque, né? Porque eu acho que é melhor a gente começar. Deixa eu enviar aqui para mais pessoas. Você falou baseado naquele em Eclesiastes 3? Ou foi na ansiedade do futuro mesmo? Porque eu acho que, né, tudo meio que encaixado, né? A questão do tempo. Oi, minha mãe na live, gente. Dá oi pra minha mãe, minha gente. Mãe, Ô, mãe, eu tô na tela. Todo mundo dando coraçãozinho pra minha mãe, pra ela ficar na live com a gente. Muitas pessoas não entendem o fato de eu não estar presente. Eu não entendo. Quem manda você ser muito querido? Quando a pessoa é muito querida, todo mundo quer perto. Fazer o quê? As duas coisas. Você passa a entender e isso ajuda nas crises. Sim, realmente. Realmente. Gente, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre o tema que o Felipe nos indicou.
Eu coloquei lá para vocês votarem, foi o mais votado. E ele falou para nós falarmos hoje sobre o tempo. Tempo de estar e tempo de não estar presente. Eu queria começar, já que a maioria aqui é da igreja, vamos começar com a palavra, né? A palavra de Deus, mesmo quem não é da igreja. A Bíblia é um livro, né? E é um livro de muita sabedoria e tem um capítulo inteiro que fala sobre tempo. E eu acho que eu não vou ler tudo, né? Porque são 22 versículos, mas eu vou ler alguns pra gente já introduzir falando sobre o tempo, tá bom? Sobre o bendito... Exatamente, Eclesiastes 3. Vou ler, tá? O título é Há um tempo certo para tudo. Aquela frase mais clichê que a gente que é jovem, né, que tá aflito em conquistar, em vencer na vida, não gosta de ouvir, né? Há um tempo... Filho, existe tempo para tudo. Ninguém gosta de ouvir isso, né? Mas esse é o título. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. É o tempo que nós estamos vivendo com a pandemia, né? Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens, para com ele os exercitar. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até ao fim. Impossível nós sabermos, né? As obras que Deus fez. O nosso conhecimento acho que não alcança, né? Tamanha a obra que o Senhor fez no universo, né? Nas galáxias, no mundo, na nossa vida, na natureza. Já tenho entendido que não há coisa melhor para eles do que alegrar-se e fazer bem na sua vida. E também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isso é um dom de Deus. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. Isso faz Deus que haja temor diante dele. O que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. Olha que interessante. E Deus pede conta do que passou. Vi mais debaixo do sol que no lugar do juízo havia impiedade, e no lugar da justiça havia iniquidade. Eu disse no meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo propósito e toda a obra. Eu vou parar aqui porque, né, é muita coisa e eu não quero ficar só lendo a Bíblia com vocês. Mas, gente, que interessante, né? Quando a gente parte do princípio que há tempo para todas as coisas, mesmo que nós não gostemos, né? Porque a gente não gosta, né? Porque todos nós, eu não sei se existe alguém que seja diferente de mim aí, todos nós gostaríamos de ter controle na nossa mão, né? Das coisas. Eu quero ter controle de hoje começar, que nem, né? Estou estudando design de interiores, já estou em projetos, mas aquele desejo de, gente, eu queria poder estralar os meus dedos e ser uma super designer reconhecida, premiada e tal. Só que aí vem a frase lá, né? Clichê de mãe. Há um tempo para todas as coisas. E como que tá aí, gente, na mente de vocês, essa questão do tempo? Vocês têm ouvido muito
falarem isso pra vocês? Se vocês têm ouvido é porque vocês estão aflitos com algum resultado que ainda não alcançaram e querem alcançar. E eu ouço muito isso, né? Na terapia, lá vou eu falar de terapia, mas terapia é terapia, né? Na terapia, às vezes, eu falei, acho que pro Jones, paguei um micão essas semanas atrás, porque na sessão eu reclamei tanto, mas tanto, eu reclamava e reclamava. Ai, mas é porque eu não consigo. Ai, mas é porque... Sabe? E depois, assim que acabou a sessão, a psicóloga falou alguma coisa pra mim, me veio um insight. Tamires, olha o que você está falando. Olha o tanto que você reclamou. E assim, muita coisa não depende de nós, né, acontecer. Mas outras dependem. Só que não é na hora que a gente quer, né? Tudo tem um processo. Ninguém nasceu sabendo, né? O Michelangelo, ele não nasceu sabendo pintar aquelas obras magníficas. Tudo tem o seu processo, né, de aprendizado. Muitas vezes alguém nasce num berço de ouro e a gente só vê o resultado daquela conquista. E é maravilhoso nascer num berço de ouro, né? Mas se a pessoa ela não sabe administrar o dinheiro que ela herdou, uma hora ela vai destruir todo um patrimônio e perder o dinheiro. Então, assim, a gente não consegue entender que cada um tem um background, a gente quer se comparar. Só que existe um tempo determinado para todas as coisas. E no momento que a gente aprende isso, a gente começa a entender que precisamos viver o momento. É isso que a gente sempre tem falado, né? Nessas lives, nas minhas postagens. Quando a gente começa a entender que existe um tempo para as coisas acontecerem, e isso não é desculpa para nós não fazermos nada, ficarmos só esperando que aconteçam, porque realmente não vai acontecer. É necessário que haja um despertar. Ah, um dia eu quero ser, né, uma médica, né? Sei lá, uma médica. São 5 anos estudando, depois mais 5 anos, depois mais especialização. Então, assim, não tem como sair de um lugar comum, de um lugar de descanso, né? Esqueci a palavra. Como que é aquela palavra de quando a coisa tá paralisada? Que é da física. Vamos ver, quem sabe. Podem falar comigo, já vou ler o que vocês falaram, tá bom? Quando nós estamos numa... Gente, esqueci, eu falo direto essa palavra. Quando a gente fica paralisado, nada muda. E se a gente tem um plano, inércia, se nos mantermos na inércia, nada vai andar. Enquanto não há um despertar, não vai andar. Só que a gente quer que a coisa aconteça. Independente de eu estar fazendo alguma coisa ou não, né? E isso não vai acontecer, né? Já determinamos isso, já tá certo. Deixa eu ler aqui o que eu mesma falo pra mim quase todos os dias. Pois é. Nós exigimos muito de nós, o que é ruim, eu acho. Só que também algumas coisas é importante. Tudo é equilíbrio, né? Eu sou extremamente perfeccionista em relação ao que eu faço, principalmente se afeta o outro. E adoro controle. Eu gosto de ter controle das coisas, de tudo. E quando eu perco o controle, eu perco total o meu centro de equilíbrio. E isso é péssimo pra mim, né? Porque aí você sofre, você quer que as coisas aconteçam do jeito que você quer. E muitas vezes tem coisas que você não tem controle. Eu tava falando essa semana lá no curso, com um amigo e com a Pro, que quando aconteceu aquilo comigo da minha filha, eu achei que eu teria controle do meu corpo. Eu achei, não, eu vou ficar aqui quietinha, na minha cama, na cama do Kleber, né, que eu não podia subir escada. E eu vou ter controle do meu corpo e vou segurar minha filha. Pensa. Pessoa, assim, é ilusório, né? O nosso corpo, a gente não tem controle sobre o nosso corpo. Nós temos controle sobre
aquilo que nós colocamos para dentro e aquilo que nós vestimos, a forma que nós agimos. Mas em relação a doenças, quando a doença te afeta, se um remédio não te cura, se Deus não te cura, é só milagre. A gente não tem controle. Seria maravilhoso, né? Se todo mundo que ficasse doente falasse: pare agora, doença, saia de mim agora. E acontecesse só pelo poder do seu controle. E não acontece. Então é muito ruim, a gente sofre e a gente acha que, não, alguma coisa está errada. Se não está acontecendo do jeito que eu quero é porque está errado. Quando acontece alguma coisa na minha vida ou não acontece, esse versículo vem na minha mente, o Espírito Santo me faz lembrar. Pois é. Sempre, né? Sempre vem. E quando não é o versículo que vem, é alguém que vem e fala: calma, as coisas não são assim do nada, não é um conto de fadas, né? As coisas acontecem na hora que tem que acontecer. Só que temos que nos manter no processo, né? O importante é nos mantermos. E aí, uma coisa interessante. Às vezes a gente não sabe onde a gente quer chegar. Isso é uma coisa que acontece comigo, muitas vezes. Eu fico pensando, eu tenho tantas opções, eu tenho tantos talentos, porque assim, eu acho que eu sou inteligente, que eu sou... E aí eu fico, mas o que eu vou buscar se eu não tenho uma meta? Sabe? No momento estou estudando design de interiores, então isso é uma meta, né, traçada, que eu preciso terminar o curso, preciso concluir. Mas sabe quando você olha para mais para frente no futuro, você pensa, aonde que eu tenho que chegar? E se a gente não sabe aonde temos que chegar, como que nós saberemos qual será a nossa trajetória? Como vamos nos preparar para isso, né? Porque um médico sabe que ele vai ter que estudar a vida inteira para ser um bom médico, um bom cirurgião. E nós, qual que é o nosso propósito, né? E aí, a questão do tempo, a otimização de tempo entra aí. Se a gente não sabe onde queremos chegar, como saberemos como utilizar o tempo que nós temos nas mãos para chegar lá? Difícil, né? Deixa eu ler aqui mais. Já questionei a questão da minha idade, a faculdade em estar em um nível maior. Hoje eu consigo aceitar que, de fato, há um tempo para todos e esse tempo é diferente para cada um. Então, Fê, eu sou inteligente. É porque a pessoa é nerd, Fê. Eu sou nerd. Eu sempre fui nerd. Eu tenho cara de menininha bonitinha e tal, mas eu sempre fui nerd. Sempre fui a gordinha que era chutada, que era xingada, mas na hora das lições era a gordinha que não passava a resposta, que eu nunca soube colar, nunca soube passar cola. Mas eu era aquela que, desenha pra mim, Tami. Tami ia lá e desenhava, entendeu? Eu era essa pessoa. Boa, como otimizar o tempo sem saber onde quer. Exato! E eu acho, não sei vocês, gente, me falem a opinião de vocês. Eu sinto que a tecnologia, ela afetou muito a nossa perspectiva de vida. Eu não sei, eu tenho essa impressão, porque eu tava vendo Mário Sérgio Cortella, é um filósofo que eu amo muito, incrível, e ele falou assim, e eu sou, né, eu tenho 32 anos, eu sou de uma época onde existiam cartas, coisas que muita gente aí nem sabe o que é. Cartas, aqueles radinhos com fita, que você tinha que ficar enrolando a fita, às vezes enganchava tudo, o fio da fita, você tinha que ir lá arrumar certinho, porque senão não funcionava. No mesmo radinho você gravava, você apagava a fita. Então, eu sou dessa época. E ele falando no vídeo, né, que na época dele, quando ele escrevia um livro, né, antigamente, os primeiros livros que ele escreveu, ele recebia uma carta. E aí, enquanto ele ia... E na carta dizia, que livro ruim, não sei o quê, reclamando do livro dele. E aí, enquanto ele ia escrevendo, ele tinha tempo de pensar o que ele estava escrevendo. Então, dava aquela raiva nele. Meu Deus, por que ele tá me xingando, não sei o quê, e querendo xingar também. Mas aí, quando ele começava a escrever, ele falava, melhor não escrever isso, né? Isso não é legal. Aí, continuava. Aí, daqui a pouco, vinha a raiva de novo, aí ele, não, vou apagar, não vou escrever isso não, porque, né, eu sou uma pessoa, né, respeitável. E hoje não tem mais isso, né? Hoje você não tem mais
você não para pensar o que você tá falando, principalmente na internet. Quanta violência a gente vê na internet. E as pessoas, elas não têm noção que isso machuca, maltrata, destrói, fere as pessoas, né? A palavra destrói as pessoas. Ou destrói, ou coloca pra cima e dá vida e, né, transborda de amor. E as pessoas não têm mais esse filtro. Elas não têm o filtro. E eu acho que é culpa da tecnologia, e nós que não nos preparamos, e nós que não mantemos as tradições, aquilo que é importante, a educação, o limite. Então é complicado. Aí vem uma geração nova que já nasce com o computador na mão, e os pais não têm tempo para educar e tal, e vão cada um seguindo o processo do outro. É um adolescente que fala o que quer na internet, aí ele ganha um monte de seguidores, e os seguidores são influenciáveis totalmente, porque é mais fácil ser influenciável por alguém que está falando, alguém que está se projetando, e aí você ganha um monte de seguidores, né? E principalmente pessoas que são imaturas, acabam agindo da mesma forma que aquela pessoa. E aí, oi, Kelly! E eu acho que a tecnologia, ela tem nos prejudicado. A tecnologia, ela faz com que tudo seja mais rápido. Antigamente, para você cozinhar, tudo era mais trabalhoso, você precisava de mais paciência, né? Você não tinha tanto fast food, então você fazia sua própria comida e tal. E hoje em dia, não. Hoje em dia, você chama Hoje em dia você chama o iFood, já chega na sua casa e tal. Tudo muito rápido. Muito rápido, muito rápido, muito rápido. E aí, agora na pandemia, a gente tá vendo com mais força que as pessoas estão trabalhando muito mais do que trabalhavam antes, né? Eu tenho amigos que falam que na pandemia estão trabalhando triplicado. Porque você acaba-se o limite entre hora de almoço, hora de descanso, né, hora de ir para casa, não tem mais. Então as pessoas estão correndo contra o tempo, muitas vezes para ganhar mais dinheiro e para conquistar posições maiores. E o que elas estão fazendo? Qual que é o legado delas? O que elas estão deixando, né? E como que elas não administram mais o tempo. A tecnologia, ela olha quem está aqui, sabe? Se você sair, ó, já era brincadeira. Todos são bem-vindos entre nós, mesmo se quiserem sair, tá bom? Gente, a tecnologia, eu acho que acabou com o nosso tempo. O ideal era que ela nos ajudasse a otimizar, para que nós tivéssemos o tempo de parar, refletir, olhar para o céu, aquilo que a gente tem conversado nas lives, né? Sobre ter um tempo de respirar, um tempo de sentir a água descendo na sua garganta. Gente, é algo que é tão simples, mas por que a gente não faz? Por quê? Vocês que são maravilhosos, vocês, Sá, nunca mais a gente se viu. Então, é muito importante que a gente entenda que há um tempo para todas as coisas, mas precisamos sair da inércia. Só que antes de sairmos da inércia, ou temos que estar sempre fora da inércia, só que pensando, qual que é o meu propósito? Qual que é a minha meta? Qual é o meu foco? Porque isso te dá propósito de vida. E a gente conversando semana passada sobre depressão, e eu falei, né, que alguns adolescentes e jovens, eles acabam entrando na depressão, passando pela síndrome do pânico, todos esses problemas, porque eles não têm propósito de vida. Qual que é o propósito de um adolescente hoje? É chegar em casa não, porque não pode sair mais de casa na pandemia, né? Então a pandemia só piorou. Eles não pensam mais em ir para uma faculdade,
arranjar um super emprego. Não, eles não têm uma meta de vida, é muito difícil. E se você está numa família onde não se senta, não se chama, olha filho, vamos pensar no seu futuro, o que nós queremos pra você, o que você quer. Eu pergunto pro Kleber, às vezes eu falo, Klebinho, o que você quer ser? Antes ele falava pra mim, eu quero ser design de games. Hoje ele fala, não sei. E aí eu fico preocupada, né? Porque eu já pego pra mim, a pessoa controladora, e acha que tudo que acontece de bom, de ruim, de legal, de péssimo é culpa dela. E aí eu fico, gente, ele não sabe o que ele quer ser. É culpa minha. Talvez eu não instiguei, talvez eu não tô lendo um livro na frente dele pra ele me ver como espelho. Eu falo pra ele, vamos aprender design, eu tô aqui, nós temos o computador, nós temos os programas. Ele, não quero. Vai jogar videogame e estudar. Então, quando a vida não é interessante, quando a vida não tem propósito de ser, ela perde o sentido. E a depressão, ela vem por isso, né? Mas eu não quero nem entrar no assunto de depressão, porque depressão é complicada. Falamos de depressão semana passada. Mas eu acho que tem tudo a ver com o tempo, porque nós corremos tanto atrás de novas conquistas, e muitas vezes são materiais, e a gente acha que quando a gente alcançar tal coisa, vai ser incrível. Não sei se vocês já tiveram isso, já tiveram essa sensação. Eu vou terminar o colégio, vou terminar o ensino médio e vou pra faculdade, vai ser o meu auge, a faculdade. Aí você chega na faculdade, você percebe que é uma bagunça, que se você não se matar, se você não pesquisar fora da faculdade, você não vai conseguir passar, você vai ficar em DP. E aí você percebe que aquele auge que você achou que ia chegar, não é o auge. E aí você vai buscar outra posição, que é um novo emprego, ou uma pós, ou um mestrado, e você acha que aquilo é o auge, porque você se inspira em outras pessoas, né, pessoas que te inspiram, que são top das galáxias, aí você fica, e você chega lá. E aquele auge, ele não é o auge. Então a gente está sempre buscando algo que vá nos preencher, sendo que o que tem que nos preencher é o momento presente. É estar aqui, neste momento, falando com vocês, é o que tem que me preencher agora. Eu tenho que dar todo o meu melhor agora aqui, falando com vocês. Eu não tenho que pensar, ai meu Deus, um dia eu vou estar falando pra... Eu nem quero, eu tenho vergonha. Não, eu só tô conversando porque eu gosto de conversar. E a pandemia acabou com os nossos planos de conversar com as pessoas. Mas, sabe, a gente tem que viver o tempo agora. Porque quando a gente vive o tempo agora e vive intensamente, aquele momento que você está sentado com seu marido, com seu esposo, com seu irmão, com seu amigo, mesmo que vocês briguem toda hora, aquele momento de ternura que dá aquele calorzinho no peito, sabe aquele calorzinho? Eu tenho certeza que todos vocês já sentiram. O ser humano, ele é relacional. Ele não pode viver sozinho. Se ele vive sozinho, ele morre. Então, sabe aquele momento que dá aquele calorzinho? Multiplique o tempo desse calorzinho no coração. Multiplique, esteja presente, sentindo aquilo. Porque no momento que você começar a valorizar e viver intensamente o momento, que ele se transforma. Quando ele se transformar o seu auge, aí tudo que vier será incrível. E tudo que vier, sendo ruim, sendo bom, não vai te maltratar tanto. Você vai começar a entender que hoje eu estou super feliz, toda bonita e tal. E talvez amanhã não esteja. Talvez amanhã aconteça algo ruim na minha família ou comigo. E me afete de tal forma que vai ser o momento de chorar. Quem imaginou que eu ia perder uma filha? Quem imaginou que eu ia ter uma gravidez e não ia evoluir? Em um dia a gente estava comemorando, fiz videozinho, coisa linda, maravilhosa. E no outro você vai no médico, ele fala, olha, sua gravidez não está evoluindo. Com certeza, daqui a 15 dias você vai voltar aqui, a gente vai ter que fazer o aborto.
se não abortar antes disso sozinha. Quem imaginou? Alguém que, sabe, na igreja, crente e tal. Foi meu tempo de chorar, foram 15 dias. 15 dias de tempo de chorar. 15 dias de, meu Deus, por favor, me cura, implorando, me cura, me cura, me cura. Faz com que esse embrião se desenvolva. Foi meu tempo de chorar. E a gente tem costume de achar que as coisas, que a nossa vida, ela só vai ter os pontinhos altos, né? Eu aprendi com o meu professor William, da escola dominical, professor dos jovens, que a vida, ela é uma trajetória de pontos baixos e pontos altos, pontos baixos. Só que a gente olha para a internet e olha para o Instagram e a gente só vê pontos altos, né? Eu não sei se vocês seguem pessoas que mostram seus pontos baixos também, mas a gente só vê pontos altos. Pontos altos é o carro do ano, é a mulher linda, é conquistei. E os pontos baixos? Se a vida fosse feita somente de pontos altos, quem seríamos nós? Qual seria o prazer da alegria se não tivéssemos a tristeza? Para nos deixar mal, e aí vem uma boa notícia e nos leva para cima. Será que teríamos prazer para viver, para tentar? Então eu acho que se vivermos o momento, se vivermos a tristeza intensamente, por isso que quando alguém perde alguém, e nesses dias muitas pessoas estão perdendo, eu gosto de ser direta, porque quando minha filha morreu, as pessoas querem te consolar e querem, sabe? E é legal consolar, mas também é importante você falar, minha filha, você tem que chorar, você tem que se estribuchar, não vai se maquiar não se importe com as pessoas, vai chorar, filha, vai chorar. Se falar, seu luto tá demorando, vai demorar o tempo que for necessário, sabe? Eu sempre falo, você tem que viver o seu luto, porque é o tempo de pontos baixos, é o tempo de chorar, é o tempo de odiar aquilo que aconteceu de ruim. E aí quando a gente vive esse momento tão intensamente, a depressão intensamente, a dor, a tristeza, quando vem a alegria, é aquele contraste, né, que a gente já conversou em alguma live. O que seria da luz se não houvesse as trevas? Na verdade, ela é a ausência da luz. A luz chega e ela domina as trevas. As trevas não existem. Então, como que a gente saberia o que é alegria se não houvesse a tristeza? Como que a gente saberia o que é uma vitória se não houvesse a derrota? E quantas vezes a gente se sente fracassado por não ter alcançado ainda algo que existe todo um processo para alcançar? É o tempo de estudar, é o tempo de trabalhar, é o tempo de se preparar, né? É o tempo de... Eu vi uma vez uma frase, um pregador falando, e ele dizia assim: Deus já preparou a bênção para você. E agora ele está preparando você para a bênção. E eu acho que isso é muito interessante. Porque muitas vezes a gente está tão imaturo numa situação e a gente quer tanto tal coisa, só que é necessário que a gente passe por alguns processos para ficar mais maduro, para quando chegar lá não crescer, para a cabeça não virar, para você valorizar aquilo que você tem. Porque só sabe o que tem, o que conquista, aquele que sofre para conquistar. Então, é muito importante que a gente viva o momento. Deixa eu ler vocês, porque eu fico só falando, e eu falo muito, né? Desculpa, gente. Ai, meu Deus, cadê? Eita, vocês falaram muito, hein? Você é inteligente demais. Ai, obrigada, Fê, você também. Já tinha lido, né? Por isso eu prefiro escrever do que falar. Escrever é mais fácil. Escrever é melhor do que falar, viu?
Você está tão maravilhosa. Obrigada. Vocês todos são maravilhosos. Verdade, adolescente quer concluir a escola e já arrumar um emprego top, mas não é bem assim. Kelly, não tem. E aí, quando ele chega lá, ele se frustra, porque ele não tá na idade, às vezes, não passou por tudo que ele tem que passar. E essa frustração, ela é importante, porque ela vai levar ele a estudar mais. Só que o que acontece hoje com os adolescentes? Eles se frustram, muitas vezes não tem alguém para impulsionar, para falar, olha, agora não deu certo, mas vai dar certo, continua estudando, vamos buscar cursos profissionalizantes e tal. Eles vão pro computador deles e ficam ali, só comendo, só se alimentando de videogame, de Felipe Neto. E qual que é o futuro dele? Será que ele pensa em ser o quê? Um youtuber? Se pensar em ser um youtuber, até que é legal, porque é um trabalho. Mas sabe, não tem mais uma direção. Qual que é o meu propósito? Eles perdem o propósito. E se eu perco por que existir, porque o propósito nos faz querer conquistar e nos faz trabalhar em função daquilo, nos torna pessoas vivas que batalham em busca de algo. Se eles perdem isso, eles vão entrar em depressão. Eles vão desanimar. E eles vão ficar presos em casa e não vão, né? No meu caso, a depressão tirou de mim esse planejamento, perspectivas e tudo mais por anos. Fê, você sabe, né? Eu já falei aqui na semana passada, na época da depressão, o que você luta, a sua luta é só para se levantar da cama, é só pra ir tomar um banho, pra sair, é uma luta terrível. É igual eu fiz uns cortes da live, e eu falei, a nossa batalha quando se está em depressão, quando se está com ansiedade extrema, é vencer aquele momento. Você não tem perspectiva de futuro, você não pensa no futuro. Você pensa, eu preciso me levantar agora, porque eu preciso ir no banheiro fazer xixi. A sua meta é de curto prazo. É aquela meta de... E é assim, pra quem nunca passou por isso, talvez seja estranho imaginar que alguém não consegue se levantar da cama. Eu pensava assim. Eu pensava, gente, não é possível. O pessoal tá chamando a atenção. Não é possível, é só levantar. Só levantar, filha. Levanta. E não é, gente. É muito sério. Você perde as suas funções mais básicas do corpo. Então é muito sério. Quando você vê alguém assim, você tenta ajudar, incentiva, porque realmente é muito sério. A gente perde totalmente. É como se eu morrer amanhã tudo bem, porque eu não tenho perspectiva. É aquilo que você perde. O meu propósito é só me levantar. Eu não tenho outro propósito. Eu sei que eu não vou chegar lá, então eu nem penso em lá, entendeu? Você só se sente um derrotado, um Zé Ninguém, que não vai conseguir nada. E muita gente nem tem depressão e já se sente assim. Só que é um passo para a depressão. Escolher quem você quer ser é algo muito complexo, porque na realidade você descobre isso quando se conhece em Jesus. Fora isso, tem pessoas velhas que não sabem o que quer da vida. Exatamente. E sabe o que é interessante que você falou? Muitas vezes a gente não sabe o que vai ser quando crescer, né? Só que muitas vezes o fato de você viver o momento e estar presente, você já está cumprindo o seu propósito. Sendo uma boa mãe, sendo um bom filho, sendo um ótimo cabeleireiro que sabe, leva felicidade, alegria, que transforma as pessoas, que a pessoa chega lá no... Ô, Jones, nossa, tá ruim meu cabelo e tal. Olha, tô me sentindo super mal, não consigo nem tirar uma foto, não consigo nem sorrir, porque eu tô feia, tô me achando feia, é muito mal. Você transforma a pessoa, você cumpriu seu propósito, a pessoa vai sair dali feliz, se sentindo bonita, e a autoestima, ela tem uma parte muito vital na nossa alegria, na nossa vida. Então, às vezes você não sabe o que você quer alcançar. Talvez você... eu não quero ser um palestrante de beleza. Mas você já tá... Se você vive o seu momento intensamente, aquilo que você tá fazendo, você já está cumprindo seu propósito. Entendeu? Então,
há tempo de plantar, de colher. Se você vive o seu tempo no momento, se você vive o seu momento da melhor forma possível, com as condições que você tem, que também é uma frase do Cortella, ele diz assim: faça o seu melhor nas condições que você tem, para que quando você tiver condições melhores, você faça melhor ainda. Então, você tem tudo para ser quem você quer ser, quem você precisa no momento. Então, quando você está vivendo a sua vida e você sai da inércia, independente de você saber ou não onde você quer chegar, o importante é sair da inércia. Sai da inércia e viva intensamente. Seja um bom filho, seja um bom esposo, uma boa esposa, uma irmã que, mesmo que briga com o irmão, mas quando o irmão precisa de um abraço, de um colo, você tá lá disposto. Porque isso já é propósito de vida. Já é você viver. Porque se a gente fica só no celular e não dá atenção para quem tá do nosso lado, essa pessoa um dia ela vai morrer. E você vai ficar pensando, eu podia ter abraçado mais, eu podia ter ouvido mais. Então, muitas vezes não temos um propósito específico no futuro, mas o seu propósito de vida é o hoje, é o agora, é o tempo de colher, é o tempo de chorar, é o tempo de rir. Então, eu acho que isso é importante, sabe? Mesmo se você não tiver um futuro planejado. É por isso que eu não me vejo num limite. Quero estar sempre em movimento, sem desespero, mas uma eterna ascensão. Não acho que a vida seja uma corrida. É importante, tem que viver o presente. Só que você tem que viver o presente trabalhando loucamente, vivendo, criando e curtindo. Mas lembre-se que você precisa de um tempo para você. Você precisa descansar também. Eu ontem acordei mal-humorada, né? Alguns me deram várias ideias e tal. E aí, à noite, eu ainda... quando eu acordo mal-humorada, é tipo o dia inteiro. E aí eu fui assistir coisas relacionadas a design. Só que é uma coisa que me dá prazer, que é divertido, apesar de também me ensinar. Então a pessoa fica alienada estudando, né? Mas lembre-se que você precisa descansar também, você precisa desse tempo. Deixa eu ver o que mais... Verdade. Já me frustrei muito por coisas postadas no Insta, que até tive que me desligar um pouco disso. Kelly. Menina, esse ano eu parei de seguir um monte de página, assim, de ostentação, inclusive páginas de bebê, de mãe, porque eu tô numa fase de transição, não quero ver bebê, se eu ver bebê eu choro, então não tô afim. Eu lembro da minha filha, e aí... É importante, porque a gente muda toda hora, né? Tem hora que você quer ver... é legal ver a blogueirinha que conquistou uma hora. Só que tem hora que você não tá bem, você vai ficar vendo aquilo, você vai achar que... Puxa vida, porque ela consegue, eu não consigo, sabe? Você entra num espiral de comparação, sendo que a gente nem sabe se aquilo realmente é dela. A gente nem sabe se aquilo é alugado. E assim, se for alugado, qualquer um pode alugar, entendeu? A gente tem essa mania de sentir nada, né, diante dos outros. A gente se compara, só que cada um tem uma vida. Cada um tem oportunidades, e todos nós temos, né, oportunidades. Às vezes a gente deixa de lado, às vezes a gente não tá atento às oportunidades da vida. E quando a gente para e fica só olhando pro outro e pensando, aquilo ali ele tem ou não tem, a gente entra na inércia. E aí a gente fica só se maltratando, só se achando nada, só achando que a gente nunca vai chegar lá. Esse ano, depois que eu perdi minha filha, e na terapia também, eu tô me reconquistando, porque eu tive depressão, vocês sabem, né? Aconteceu tudo isso, foi uma sucessão de coisas que aconteceram, e eu tô me redescobrindo, E é tão interessante quando você muda uma chavinha, que as coisas começam a acontecer. E você não faz tanta força para que elas aconteçam. Você começa a pensar de uma forma diferente, você começa a conversar com pessoas diferentes. Eu virei a faladora. Aí falam que eu sou blogueirinha. Eu não sou blogueirinha, eu tenho blog, mas eu não edito nada. Mas eu acho que tem tanta coisa ruim na internet, e eu acho que o que eu tenho para dar é bom.
E eu quero dar coisas boas. Se eu puder contribuir com alguma coisa, que seja mínima, eu quero. Por isso que eu chamo vocês para conversar, porque eu acho que é importante a gente conversar. No momento que a gente tá passando, que a gente só vê coisa ruim na internet, só vê destruição e morte, caixões, eu acho que é legal a gente bater um papo e tentar trazer esperança para o nosso futuro, porque às vezes a gente olha pro futuro e vê que não vai fluir, né? Mas eu tô tentando, tô fazendo a minha parte, talvez amanhã eu não queira mais, né? E eu já falei sobre isso com vocês também, mas tem que viver, sabe? Tem que se desligar mesmo. Ah, tô seguindo gente que não me acrescenta em nada, só me deixa ruim. Sai, bloqueio. Viver intensamente pra mim é isso, deixar sentir tudo o que tem que sentir. Exatamente, sabe? Eu também, principalmente durante a minha gravidez e puerpério. É isso mesmo, já. Tem que parar de seguir. Para de seguir. Se necessário, bloqueia para não receber anúncio. Verdade, você precisa permitir que o outro viva seu luto. Que mais? A coisa certa no tempo errado. Felipe Neto. Gente, Felipe Neto, né? Faz tanto tempo que eu não sigo ele, que eu nem sei se ele ainda fala para adolescentes. Mas já teve muita polêmica, né? Dele falando lá com os adolescentes, falando palavrão, não sei o quê. Minha experiência espiritual me deu uma brecada, me fez valorizar o presente e o processo. Perdi aquela ambição de topo e tá tudo melhor. Então, porque às vezes a gente quer tanto chegar num topo idealizado pela nossa mente, aquilo que a gente acha que é o topo. Porque às vezes o topo, na verdade, não é aquilo que a gente idealizou. Porque muitas vezes a gente idealiza alguma coisa, a gente chega lá e a gente vê que não é o topo. Não tem sensação de conquista. Tipo, queria tanto chegar aqui, agora que eu cheguei não é tão legal. Então, por isso que viver intensamente é importante. Porque você começa a se preparar. Eu passei por tudo que eu passei, do luto, e tô passando ainda, porque não é uma coisa que some assim do nada. E eu tô, sabe, eu comecei a valorizar as coisinhas menores, assim. Pular, pra mim é incrível. Sabe, coisas que pra outras pessoas talvez não tenha nenhum valor, mas pra mim tem muito valor, porque tudo que eu sofri, quase morri, antes de engravidar da Thalita eu tive uma super infecção, eu pensei que eu ia morrer, eu vomitava minha saliva. Então assim, tanta coisa que acontece na nossa vida, se a gente não vive intensamente, e eu vivia sempre pensando, ai meu Deus, meu futuro, agora eu preciso viver aqui, presente, sabe? Porque aí às vezes porque aí quando você conquista algo bom, você vai valorizar tanto aquilo, mas tanto. E é isso mesmo, às vezes o topo não é aquilo que você queria realmente. É aquele, os 6 Cs se encontrando na live. Vencer o momento. As crises de ansiedade são muito severas, hoje estou melhor, mas você sabe bem quantas vezes eu pedi socorro no meio das crises. Sim. Porque a ansiedade, dizem, né, que a ansiedade ela é excesso de futuro. E aí, lá vem o tempo de novo, né? É o excesso de futuro. A gente quer tanto chegar lá, quer tanto que as coisas aconteçam de uma vez, quer tanto conseguir aquele emprego, aquela vaga. E aquilo nos aprisiona de tal forma que o nosso corpo sente, nosso corpo estremece, a gente acha que vai ter um ataque cardíaco. E é tão sério isso, é tão sério. Eu tive ataque de ansiedade, crise de ansiedade, quando minha filha estava no hospital, pertinho dela falecer. Cheguei no hospital com o coração batendo, sem conseguir respirar direito, comecei a chorar, e a recepcionista, calma, sua filha vai estar lá te esperando. E depois que ela faleceu, eu tive também algumas vezes, meu coração começava a acelerar do nada, só que eu já imaginava que fosse isso, então eu conseguia respirar fundo e me controlar,
Mas é desesperador. Pra quem não tem noção do que acha que vai morrer. Tipo, é o meu fim, entendeu? É horrível, é horrível. As que eu mantive coragem de pedir socorro por ser tão forte que a vontade era de morrer para parar aquela crise. Feliz por estar bem melhor hoje. Realmente. É o que acontece. O Robson, que participou comigo da última live sobre depressão, o que a gente sentia na época da depressão, ele teve ideação suicida, né? E ele falou pra mim que ele sentia que não tinha mais nada pra ele conquistar na vida. Ele pensava assim, minha mãe vai morrer, minha avó vai morrer, todo mundo vai morrer, então é melhor morrer também. Então a pessoa perde total sentido da vida. E aí ela acha que o ideal é morrer logo, porque a minha vida não tem sentido. E isso é muito triste e tá tão cheio de gente sentindo isso, sabe? Sentindo que o futuro não existe mais, que a pandemia vai acabar com sonhos como acabou, como pausou, né? Pausou os nossos sonhos, pausou os nossos planos. 2020 era o ano, né? E a pandemia veio e acabou com os nossos planos. Mas a gente precisa continuar, a gente precisa lembrar que é só um momento ruim, viver o tempo de afastar-se de abraçar, né? Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Se tá na Bíblia é porque é verdade. Também fiz uma limpa no Insta. É isso mesmo, blogueirinha assim. Acho que tá mais pra Instagramer, né? Blogueira total e bem psicóloga. Gente, você acredita? Eu sempre tive vontade de fazer psicologia, mas eu acho que é tantos anos estudando que eu acho que eu não consigo. Olha lá, a ansiedade já falando, né? Acontecem tantas bênçãos, milagres, graça de Deus no processo. Exatamente, ô Aleph. Só que a gente não reconhece, né? Muitas vezes, só o fato de ninguém na sua família ter morrido na Covid, em meio a desgraça mundial que estamos vivendo, né? É uma bênção, sabe? Meu pai morreu, infelizmente, mas estamos aqui, eu, minha família. A gente precisa ser grato. E eu acho que a gratidão é um dos passos para ser feliz. O fato de vivermos o nosso momento, o momento que for, seja o momento ruim, péssimo, de dor, de alegria, ele nos ajuda a ser mais gratos. Porque a gratidão, ela está em valorizar aquilo que você tem no momento que você tem. E aí, sem idealizar, né? Claro que todos nós queremos uma casa, queremos um carro. Eu não quero, mas tem gente que quer. E a gente. Só que a gente tem que olhar para o que a gente tem hoje, que a gente não tinha antes. Já tiveram isso? Eu me lembro quando a gente subiu aqui para cima, não tinha janela. Ficamos 3 meses sem banheiro, pensa. Uma vez eu tive uma diarreia de madrugada, tive que fazer num pote. E eu não tenho nenhuma vergonha de falar isso. Porque tudo que a gente passou juntinho, às vezes brigando, porque problemas financeiros afetam o casal. Então quem vai casar já saiba que o financeiro é um problema. Pensa 3 meses sem banheiro. É muita coisa, né? E não tínhamos janela. Uma vez a gente se preparando para o casamento de uma amiga, começou uma chuva, começou a entrar a chuva dentro dos buracos das janelas, começou a voar tudo. Aí, a minha amiga Gleice até, ela junto comigo, a gente se preparando para um casamento, e ela junto comigo e tudo voando, sabe? Aí eu falei, mano, parece aquele filme do Harry Potter, quando as coisas tudo começam a voar. Eu tava vivendo um momento péssimo da nossa vida. Tudo voando, tudo alagava a casa, não tinha piso. Mas eu sabia viver aquilo, sabe? De uma forma engraçada, levando pra graça, porque era uma forma de eu escapar da realidade terrível.
E foi ótimo, sabe? Assim, eu e meu marido, até hoje nós temos isso, sabe? Passamos por muita coisa, isso nos uniu, porque o sofrimento une as pessoas. Quando eu percebo que meu marido ele tá sofrendo junto comigo, é a reciprocidade, né, do sofrimento, eu confio mais nele, me aproximo mais, a gente se ajeita, a gente se ajuda. Então, tem que viver, gente, tem que rir, às vezes. Eu caí da escada depois que saí da depressão, comecei a voltar a andar. Eu caí da escada, eu desci na escada e olhando pro meu irmão que tava lá do outro lado. Eu achei que era o último degrau e era o penúltimo. Eu caí do outro lado, voei com o prato na mão, foi horrível. Bati a cabeça na parede. Na hora eu chorei, claro, foi horrível, doeu muito. Mas hoje eu zoo com ele, eu rio, porque foi um momento ruim que passou. Então, eu acho, se não me engano, no mesmo dia eu comecei a lembrar e rir com ele. Mas assim, doeu muito. Mas então a gente tem que viver da melhor forma possível, mesmo no momento ruim. E isso é intensidade. Viver o momento com intensidade, com gratidão, apesar de estar tudo bem. Apesar da minha dor, eu tenho minha família. Apesar de não ter dinheiro para comprar aquilo que eu gostaria muito, eu tenho o suficiente para me alimentar, eu tenho o suficiente para me cobrir, me proteger do frio, do calor. Li um livro uma vez que o autor dizia: o problema não é idealizar o topo, é saber se queremos trilhar o caminho para chegar a este topo. Pois é. E aí, Fê, o pior é você idealizar um topo, você passar por todas as tribulações do caminho para chegar àquele topo idealizado, e quando você chegar lá, você perceber que não era nada daquilo que você queria. Quantos vocês já viram pessoas que chegaram em topos incríveis, invejáveis, chegaram lá e viram que não era nada daquilo e retrocederam? Retrocederam não, continuaram suas vidas, só que quantas vezes um empresário super top das galáxias, ele decide que vai virar pintor? É aquilo que fazia os olhos dele brilhar e ele guardou numa caixinha e falou: isso não me dá dinheiro, eu preciso alcançar tal nível, porque eu preciso comprar minha casa, que eu preciso ganhar dinheiro e tal. E ele deixou de lado um sonho, uma idealização que talvez levasse ele a outro topo. Só que ele idealizou tanto algo que talvez que não foi aquilo que era o propósito da vida dele. E aí chegou ao topo e viu que não era aquilo. E aí, às vezes, nesse processo, né, nesse caminho difícil para chegar nesse topo, ele perdeu família, perdeu a saúde. Eu sempre lembro daquele filme Clique lá, não sei se já assistiram, se não assistiram, assistam. Que o cara, ele quer tanto conquistar, e aí ele aperta o botão, e aí com o tempo ele vive no automático, porque o botão ele sempre acelera os momentos de discussão, de conversa, tudo que ligava ele a outra pessoa, às outras pessoas, os relacionamentos, o botão do controle remoto acelerava, e aí ele já passava de fases. E isso fez ele acabar com a família dele, com a saúde dele. E aí eu sempre lembro disso, que é muito real, muito real. Nesse processo de idealizado, do topo idealizado, muitas vezes a gente abre mão de coisas que são tão importantes. E aí chega lá e não é aquilo que a gente pensava que era. Ainda sofro com isso. Deixa eu ver, Jaque. Só quem sofre de depressão sabe como é. Jaque. Nós passamos por depressão e sabemos que não é fácil. Mas tem que buscar ajuda, tem que buscar uma terapia, porque às vezes a gente entra numa caverna tão grande e a terapia nos ajuda a ver que essa caverna ela tem uma porta e a gente pode sair sozinho. A gente não precisa ser carregada. A gente não precisa que venha um príncipe encantado que vá nos salvar. Essa porta ela está aberta
e nós precisamos buscar força onde não tem para sair por essa porta. Então a terapia, ela é Deus, claro, Jesus, Deus, foi muito importante na minha cura. Eu tive um momento assim de start que em desespero eu orei e Deus, eu acredito que ele me ajudou na cura. Ih, tem um bicho aqui. Mas a terapia tem me ajudado muito. Então busca ajuda, não fica bobeando, não. Você tem família, você tem filho, então busca ajuda. É a pior coisa do mundo, realmente. Você não tá sozinha, a gente tá com você. É isso mesmo. Quando a gente tá na depressão, a gente acha que tá sozinho, né? Acontece uma coisa que é assim, a gente, igual eu falei na última live, às vezes a gente quer que alguém nos salve e tire isso da gente de uma vez. Só que até a depressão é um processo de renovação e de reconstrução e de vencer mesmo. Porque você não vence uma batalha assim do nada, né? Você não vence uma guerra do nada, tem diversas batalhas. E quando eu vi que os meus cabelos caindo, foi o meu start de buscar ajuda. Porque até aquele momento, eu tava no meu mundinho, minha família sabia. E, claro, tinha gente que falava, não, isso não é depressão, só tá triste. E quando começou a cair, eu postei o vídeo, e aí, não sei se vocês viram, foi a hora que eu falei, vou ter que ver. Um enfermeiro do posto falou, olha, você tem que buscar ajuda. Olha só o que tá acontecendo com o seu corpo. E eu fui, busquei ajuda. E é importante, né? Existe esse tempo. Muitas vezes a gente quer ser muito forte e achar que a gente consegue, né? Aquela coisa do controle que a gente começou falando. Não, eu consigo sair daqui sozinho. Mas muitas vezes é importante ter alguém neutro de fora, né? Que vai nos dar o caminho das pedras e falar, olha, por que você está sentindo isso? O que está acontecendo? E é muito importante. Quanto tempo já estamos conversando, minha gente? Eu falo muito, né, gente? Eu sou uma pessoa que fala demais. Eu não era assim. Deixa eu ver o que mandaram aqui. Ah, minha mãe mandou um coraçãozinho. Eita, Dona Maria. Ela já saiu, tá vendo? Minha mãe me abandonou. Minha própria mãe me abandonou. E aí, minha gente? O que vocês querem conversar mais? Tem um cabelo dentro da minha água. Vamos viver o momento? Vamos tentar viver. Lembrar que sempre haverá uma chance de tentar de novo. Não era de falar mesmo. Então, né? Na época da 6 eu até falava, mas só que dentro da loja eu ficava com medo. Lembra que sempre tinha alguém andando assim? Preciso tomar vergonha nessa minha cara e conversar pessoalmente. Então, né, Fê? Eu não falei nada, porque, né? Eu tenho que entender que existe tempo de estar pessoalmente e tempo de não estar. Ai, que engraçado. Mas eu entendo, gente, que essa época de pandemia, a gente tem que tomar cuidado mesmo, tem que se cuidar. É o tempo de afastar-se de abraçar. Eu adorei esse versículo que fala tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Então estamos no tempo de afastar-se de abraçar, muita gente falecendo, muita gente morrendo. E eu acho que essa é uma das piores mortes, que é a morte de sufocamento, né? Quando o pulmão não tá funcionando e a pessoa não consegue respirar. Então eu não desejo isso pra ninguém, nem pra quem não gosta de mim. Eu não desejo, porque é uma das piores mortes, né? Então a gente tem que se cuidar mesmo. Quando puder se abraçar... Vocês também sentem isso? Já vou mudar de assunto. Vocês também sentem isso quando vocês assistem um filme agora? As pessoas se abraçando, ou alguém falando assim, perto da comida. Vocês também se sentem mal, assim? Meu Deus, coronavírus. Eu acho que eu fico com toque. Porque eu vejo as pessoas se abraçando ou pegando na mão, sei lá. Eu fico, gente... Eu sei que o filme é antigo, mas dá um negócio assim, sabe?
pior coisa na pandemia é não poder abraçar. Então, né, ô Kelly, lembra que a gente gostava de se abraçar, né? Eu amo abraçar. Pra mim, já é um impulso, sabe? É um impulso, mas não pode, né? Não pode, a gente tem que tomar cuidado. Eu fico pensando, será que eu já peguei? E eu não percebi? Vocês também pensam? Às vezes eu fico cheirando as coisas. Meu Deus, eu tô conseguindo sentir o cheiro. Não, então eu não peguei. Eu fico assim, às vezes. Fico agoniada. Perto da comida, assim. Nossa, eu fico vendo as séries e filme de antigamente, né? Que era normal isso. Gente, como a gente era sem noção, né? Bebia no mesmo copo do outro. Ah, o maior perigo era pegar um sapinho. Agora não. Ai, muito perigoso. Eu anotei uma frase aqui do Mário Sérgio Cortella muito bonita. Eu vou falar pra vocês, já que estamos só nós 4 aqui. A vida é muito curta para ser pequena. A vida é muito curta para ser pequena. Então, é muito importante que nós vivamos o momento intensamente. Quando a gente fala de viver o momento intensamente, eu não tô falando de libertinagem, de ficar loucona, não, porque quando você fica loucona, você não está presente, né? Você não está presente quando você fica loucona. Quando você bebe muito, quando você usa drogas, você não está consciente no momento. Então, viva intensamente, conscientemente, porque a vida é muito curta para ser pequena. Então, quando a gente vive os momentos, vai na igreja, busca Deus na sua casa. Estou em momentos de aflição. Fala com Jesus. Eu tenho depressão. Gente, busca ajuda. Busca ajuda. A coisa é muito séria. Se a nossa mente tá ruim, tudo tá ruim. Eu engordei 47 quilos na depressão. A coisa é muito séria. Estou batalhando para perder, porque afetou minha saúde. Graças a Deus, minha saúde está ótima. Mas agora, quando eu emagrecer, é igual, lembrando do filme Clique de novo, tem uma cena que ele tá deitado no hospital e ele pega a barriga dele assim e balança assim, ó. Minha barriga vai ficar assim quando eu emagrecer. Mas já tá quase. Então, sabe? Tudo bem errar, tudo bem, né? Passar por momentos de fracasso, né, que a gente se sente um fracassado, que a gente acha que não vai conseguir, faz parte da vida achar que não vai conseguir realizar, faz parte da vida achar que não vai conseguir, né, conquistar aquilo que a gente sonha, mas a gente precisa aprender a lidar. Eu falei pra minha psicóloga essa semana, como é difícil tomar decisões, e ela falou, é difícil. Às vezes eu me sinto uma criança. Porque não é coisinha de criança ficar, é tão difícil decidir. Mas, gente, é tão difícil decidir. Entre uma entrevista, eu fui numa entrevista essa semana, é tão difícil decidir se você quer ficar na vaga ou não quer. É tão difícil decidir se você vai continuar num projeto ou não. Gente, a gente fica igual criança. Emagreceu 15 quilos, já que não pode emagrecer, não. Vai buscar ajuda. Vai buscar tratamento. Você não tem que emagrecer, você tem que engordar. Eu tenho que emagrecer. Mas é sério, já que vai atrás de ajuda. Porque se tem uma filhinha pra cuidar, ela depende de você. E ela vai sentir sua falta sim. E ela vai sofrer sua falta sim. Então, busca ajuda para tratar essa depressão. Você é nova, você tem muita coisa ainda para viver, muita coisa ainda para conquistar. E, gente, essa tiara é da Daiane, tá? Quem quiser o contato, ela que faz. Tá tudo engaranjado aqui, mas é linda, não é? Eu passo o Insta depois dela. Deixa eu ver aqui o que Jaine falou. Primeira live que assisti, adorei, Tami. Você sempre muito sábia e amorosa. Queria ter participado do tema da semana passada. Já, ficou gravada, amor. Depois você vai lá ver.
Ficou gravado, tá no IGVT. IGVT. Gente, vai lá no IGVT. Meninos e meninas também, tudo bom? Lá no IGVT, muito boa, foi muito boa mesmo, a live sobre depressão. Na live a gente falou sobre o que nós sentíamos quando tivemos depressão. E aí tinham pessoas falando pelos comentários, e o Robson entrou para falar ao vivo comigo, foi muito legal. Ele falou sobre as sensações que ele tinha, e eu falei sobre as sensações que eu tinha. Aí eu fiz alguns cortes, né, para quem não participou, para a pessoa ver o que a gente falou mais ou menos. Muito interessante. Eu acho que é importante a gente falar sobre o que cada um sente na depressão, porque todo mundo é diferente, né? O Robson, ele dormia muito. Ele falou que ele queria dormir para sempre. Eu não dormia. Eu tinha insônia, que era insônia de matar, que me destruía. Então, assim, todo mundo é diferente. Tem gente que não come. Eu me alimentava normal, só que eu não me exercitava, então eu fiquei extremamente sedentária. Então, todo mundo tem o seu jeito de agir, tem o seu background, né, que também tem a ver com o tempo. E então é importante a gente conversar, e eu gosto de conversas reais com pessoas reais, para as pessoas falarem, sabe? Olha, comigo foi assim. Porque ninguém é igual, ninguém é igual. Eu sou de um jeito, eu tenho os meus traumas, eu tenho os meus problemas da infância que me atingem até hoje. Tenho muita coisa que eu passei que é diferente do que vocês passaram. Por isso que é importante a gente conversar, porque às vezes alguém ouve eu falando e fala, ai, não é isso que eu tô passando, porque ela tá falando que foi assim, assim, assim. Mas aí vê outra pessoa falando que passou por outra coisa e outra pessoa falando que passou por outra coisa, e aí a pessoa olha e fala, eu acho que eu tenho isso, eu preciso buscar ajuda porque eu sou diferente dessas pessoas, mas eu tenho alguns traços que elas estão passando. E buscar ajuda é sempre importante, independente do que você tá sentindo. Não custa nada buscar ajuda, sabe? Ah, pode ser só uma tristeza momentânea, um luto, uma desmotivação. Às vezes você tá com anemia e você tá desmotivado. Então vai lá no médico e fala, olha, eu preciso marcar uma consulta, marcar uns exames. Também quero falar com a psicóloga para ver o que tá acontecendo. Terapia é pra todo mundo. Terapia não é pra louco. Eu achava que psiquiatra era pra louco e não é. O psiquiatra é o de menos. Você chega lá, ele vai te dar remédio. Agora o psicólogo, ele vai conversar, vai querer saber de você. E é o lugar onde você se abre sem julgamento. As psicólogas, as melhores psicólogas, elas te ouvem de uma forma imparcial. Elas não vão ficar te julgando. Até as expressões elas controlam. E olha que eu amo ler pessoas. Eu sou a viciada em leitura corporal. E minha psicóloga, ela super é controlada, bem contida. E é maravilhoso. Cadê? Eu estou na academia, minha saúde não estava boa, o corpo estava demonstrando difícil, mas estamos aí. Não desista, Fê. Não desista. Vale a pena. Vai mesmo cansado. Eu ouvi uma coisa essa semana de um desses filósofos que eu sigo. Que dói, é ruim, é chato, cansa, mas a gente tem que ir mesmo sem querer. A gente tem que fazer mesmo sem querer. Porque a gente tá acostumado a fazer as coisas só porque a gente quer, só quando a gente quer. Ah, eu vou me maquiar só quando eu quero, só se eu quiser. Eu vou fazer tal coisa só quando eu quiser. Mas pra gente conquistar aquilo que a gente precisa, que vai nos fazer bem, como academia, eu tô fazendo reeducação alimentar, já diminui 12 quilos. É um saco. E é um saco mesmo. Mas a gente precisa lidar. A gente precisa aprender a lidar com as frustrações, com a chatice, com, ai meu Deus, não quero ir, mas eu tenho que ir, então vai sem querer. Porque é isso que vai fazer resultado. E assim, tem gente que faz academia e vai fazer a vida inteira sem gostar. Mas vai fazer porque sabe que tem um resultado. E isso vai fazer bem, isso vai te deixar mais funcional. Não é essa palavra mas é essa que eu lembrei. Eu
Fico muito feliz quando eu consigo sentar no chão, porque não sei se vocês sabem, pessoas muito gordas, muito, né, pesadas, se a pessoa não é muito maleável, ela não consegue nem se abaixar. E eu não me abaixava. Na época da depressão eu não me abaixei mais, não me abaixava. E aí hoje, quando eu sento no chão, pra mim é uma conquista, sabe? O meu auge vai ser conseguir sentar no chão num lugar público, sabe? Sem medo de ter lugar pra me levantar, pra me segurar na hora de levantar. Então, cada um na sua conquista, cada um no seu tempo. Essa é a minha conquista. Minha conquista hoje é conseguir pular. Minha conquista hoje é conseguir fazer uma coisinha gostosa pro meu marido, pro Kleber. É conseguir parar um pouco e relaxar. Ainda não consegui, mas eu vou chegar lá. Porque ou você tá totalmente na inércia, né? Ou você quer fazer tudo, né? Eu sou assim. Ou eu tava só na inércia, porque a minha luta era me levantar na época da depressão. Ou você fica loucona e você quer conquistar o tempo perdido. E o tempo perdido, ele não volta. É uma frase clichê, né? Ah, a palavra perdida, a palavra dita, não sei o quê, e o tempo perdido. O tempo perdido, ele não volta, mas o tempo presente, ele não que você vai recuperar aquilo que você perdeu, mas às vezes no presente você tem outras coisas para fazer, outras metas. Então foque no presente, foque no tempo que você tem agora. Não foque no que você deixou de fazer, não. Lembre-se que o tempo presente é uma oportunidade de fazer tudo aquilo que você quis fazer um dia e não conseguiu. Comece passinho por passinho. Há tempo, né, de não fazer e tempo de fazer. O tempo de não fazer já foi. Agora é tempo de fazer nas condições que você tem, da melhor forma que você tiver, até que você tenha melhores condições e consiga fazer melhor ainda. Muito boa essa frase, né? Cortella, gente. Assistam Cortella, porque ele arrasa. Dani, meu amor, você que é linda. Amei a tiara, mas olha a quantidade de cabelo. Então, mulher, dá uma enganchada, mas é tão linda. Vale a pena. Depois te passo o contato da tia Dai. Aqui, ó. Esse Instagram aqui que a Jaine postou. Dai Chinelos, é ela. Vamos viver a nossa vida da melhor forma possível. Que a gente vai conquistar tudo. Tudo que a gente quiser. Vou ter que sair, tudo bem. Ah, já foi, né? Tô dando tchau pra quem? Tem uma psicóloga que sigo, que é maravilhosa. Se quiser, pega um número com uma amiga minha e passa a ti. Ah, pra Jaque, né? Então, meus amores, eu também tenho psicóloga, quem quiser o contato, mas ela atende particular. Mas ela é muito boa. E aí ela negocia o valor com a pessoa e tal. Muito boa, muito boa. Não sei nem o que seria, onde eu estaria nesse momento se não fosse pelo apoio dela. Pelo trabalho incrível que ela faz. Eu acho que é isso. O que vocês acharam? Vocês vão ter uma boa segunda-feira. Vocês vão deitar com seus amores. Todo mundo que tá aqui é casado. Quem não for casado, tiver filho, ou tiver irmão, ou tiver mãe, for dormir, vai lá dar um beijinho. Eu tinha perdido o costume de dar beijo no Kleber antes de dormir, ou de fazer ele vir me dar um beijo. Tô voltando. Temos que voltar às raízes, tudo aquilo que aquece nosso coração. Mas quando eu falo aquecer nosso coração, é coisas que são recíprocas, tá? Não entre em relacionamentos ruins, não, que, olha, não entre, hein? Foge dos abusivos. A gente já falou disso em live também. Relacionamento abusivo não é legal. Vai lá na sua filha, dá um agarrão, dá um beijo. Pensa, eu queria estar com a minha filha. Então, valorize. Façam aquilo que aquece o coração de vocês. Não deixa pra depois. Quando uma pessoa está morrendo, tem meninas aqui que são enfermeiras e sabem. Não sei se já ouviram alguém falar isso, mas muitos médicos ouvem.
quando a pessoa tá morrendo, ela não pede pro médico, por favor, me ajuda porque eu tenho que despedir alguém, que eu tenho que viajar, eu tenho que ganhar mais dinheiro. O que elas querem é mais tempo para ficar com alguém que elas brigaram e não teve a chance de pedir perdão. O que elas querem é mais tempo de abraçar. Então, você tem sua filha, você tem pai, você tem mãe, você tem aqueles que estão do seu lado, mesmo você não querendo. E toda fase ruim, ela passa. A gente tem que aprender a lidar, sentir tudo intensamente. E fiquem com as pessoas que te amam. Uma criança, ela sempre vai amar você. Mesmo quando você maltrata ela, ela vem e te abraça depois, ela esquece. Então, vão colocar um filme, faz uma pipoquinha bem gostosa, abraça, beija, vão descansar. Amanhã é um novo dia, segunda-feira. Segunda-feira é o melhor dia do mundo. Amanhã eu tenho consulta, nutricionista, vou ser pesada. É a vida, né? E eu vou ficar com meu maridinho, dar um beijinho no Kleber. E eu desejo que a noite de vocês seja incrível. E eu espero ter ajudado. Vocês me ajudaram. A gente aprendeu junto hoje. E vamos viver o tempo, né? Não vamos esperar o tempo. Vamos vivê-lo. Vivê-lo intensamente. Porque há tempo para todas as coisas debaixo da terra. Debaixo da terra? Debaixo da terra também, né? Debaixo do céu. Vou sair aqui porque tô lavando roupa top. Eu também assisto coisas lavando roupa. Eu vou sair também, vou dar tchau pra vocês. Vamos descansar porque temos família e vamos ficar com as nossas famílias, tá bom? Vamos todo mundo orar pela Jaque na hora de dormir. Mas, Jaque, depende de você, tá? Eu já passei por isso. Eu quase... não sei onde eu estaria. Mas vai atrás de ajuda, tá bom? Vai no posto, busca ajuda, você vai melhorar, você vai ficar bem. E você tem sua filhinha aí pra te abraçar, pra te dar um monte de beijo e te cuidar. Um beijo, meus amores. Me mandem beijo pra não desligar na cara de vocês. Ó, é facinho de tirar, Kel. Se cuidem, tá bom? Uma ótima segunda-feira. E a gente vai se falando aí na internet, que agora eu sou Instagrammer. Tá bom? Beijão. Fiquem com Deus. Cadê? Quero tchau de quem mais? Quero tchau de Jaine e de Daniela. Nossa, falei muito, tô cansada. Se cuida, Jaque. Se cuida porque vale a pena, viu? Tchau, meu amor, Dani. E vai se cuidar, viu? Pelo amor de Deus, tomar um remedinho. Descansar. Cadê a Jaine? Ela tá online aqui. Será que ela saiu sem me dar tchau? Ai, que dor de cabeça. Eu também amo segunda-feira. Segunda-feira é o melhor dia. Vou lá, meu amor. Nossa, tô arrotando. Beijo. Como desliga?